Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado e desejar que, apesar das divergências, desejar-vos sucesso nas vossas funções, porque o sucesso que tiverem será certamente o sucesso de Portugal. E também cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Sr. Ministro, eu sinceramente esperava mais da sua apresentação inicial. Esperava mais por uma razão muito simples, é que, na realidade, e vou demonstrar isso com muita facilidade, aquilo que são os resultados da execução de Portugal são, de facto, muito pouquinho. E o que esperávamos, Sr. Ministro, o que esperávamos é que o Sr. Ministro nos trouxesse uma mensagem clarificadora, demonstrando aquilo que pretende fazer para melhorar os resultados de Portugal. Sr. Ministro, é que passou o ano 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 5 anos completamente concluídos, completamente. Portanto, em termos de fundos comunitários, falta o ano corrente, 2020, considerando o N mais 2, ainda 21 e 22. Significa que no dia de hoje temos uma execução que não chega, no dia de hoje, a 31 de dezembro, com os últimos dados que nós conhecemos, temos uma execução de 34%. Sr. Ministro, ao contrário daquilo que o senhor referiu, o Banco de Portugal, e o senhor até elogiou a entidade Banco de Portugal, o Sr. Ministro refere, de uma forma muito elogiosa, que o Banco de Portugal faz uma análise muito positiva aos resultados de execução de Portugal. Sr. Ministro, não é o que é demonstrado no relatório, nem numa informação que nós recebemos na semana passada ao nível da comunicação social. Muito simples, Sr. Ministro. Fundos comunitários com a pior execução de sempre. Sr. Ministro, o gráfico cá está e é apresentado pelo Banco de Portugal, é clarinho que nem água. Pior execução de sempre. Pior que o QCA1, pior que o QCA2, pior que o QCA3, pior que o CREN, Sr. Ministro. Portanto, pior que todas as execuções. Banco de Portugal, do mesmo estudo, e fala de execução também ao nível de recebimentos. Recebimentos significa que Portugal teve que apresentar execução para poder receber dinheiro. Naquilo que os senhores se gabam permanentemente, ainda o Sr. Ministro agora fez, com muito à vontade, que a coisa está a correr bem, não está, Sr. Ministro. E a execução que nós temos hoje em dia, se formos honestos em termos técnicos, quando comparamos em períodos homólogos com o período do CREN, nós tínhamos uma execução no CREN de 39% e já não era famosa, portanto, em 2011, tínhamos uma execução de 39%, agora não chega aos 34%. Portanto, já não era famosa do CREN. E sabe, Sr. Ministro, na altura o CREN não contava com o FEADER, não contava com o programa PRODER na altura. Agora está incluído, portanto, nessas contas, ao nível da execução dos fundos comunitários. Sr. Ministro, os resultados que aqui estão são uma desilusão. E o Sr. Ministro, que nos devia trazer hoje aqui, era uma energia positiva a dizer quais são as propostas, o que é que o Governo quer fazer hoje para melhorar os resultados da execução de Portugal. Significa isto que nós pretendemos que, no médio prazo, que já não é assim tão médio, já falta pouco tempo porque passaram efetivamente 5 anos, que medidas é que o Sr. Ministro traz aqui à Assembleia da República para nós ficarmos descansados ao nível da execução dos fundos comunitários. Porque o que nós vimos no terreno, a coisa não é nada simpática, Sr. Ministro. Há muitas áreas que mal abriram concursos. Há muitas áreas que mal têm execução. E o Sr. Ministro sabe que é verdade. Áreas de acolhimento empresarial, apresente-nos dados de execução. Quase zero, Sr. Ministro. Não venha com desculpas do Governo anterior. Não venha com desculpas do Governo anterior. Estamos a acabar esta legislatura, Sr. Ministro. Infraestruturas científicas e tecnológicas. Transferência de conhecimento nessa área. Sr. Ministro, uma execução quase zero. Equipamentos sociais, uma área tão sensível, tão importante. Diga-nos qual é a execução, Sr. Ministro, de equipamentos sociais. Isso é uma execução que nos orgulha. Quase zero, aquilo que é fundamental para um país que tanta necessidade tem, um país que atravessou uma crise tremenda e que tem níveis de execução dos equipamentos sociais muito baixinhos. Equipamentos de saúde. Agora, não me digam que tem a ver com a reprogramação. Não tem. Aquilo que estava antes, os senhores não executaram. Aquilo que estava na programação anterior, nestas áreas, equipamentos sociais, áreas de acolhimento empresarial, infraestruturas científicas e tecnológicas, áreas da saúde, até na educação, nos equipamentos de educação. Portanto, não há desculpa. Não há desculpa, Sr. Ministro. Há uma coisa que lhe digo com toda a sinceridade. E custa-me dizer isto porque eu conheço o Sr. Ministro já há uns bons anos. Há incompetência por parte do Governo.
incompetência, que é muito grave. E estamos muito preocupados, porque estávamos com a expectativa que os resultados que nos apresentassem aqui fosse até, de certa forma, não digo um pedido de desculpas, que não se trata disso, mas que justificassem melhor aquilo que se está a passar e aquilo que querem fazer para o futuro. E nem uma palavrinha. Portanto, não percebemos quais são as medidas que o Governo pretende apresentar em termos de futuro e ficamos ainda mais preocupados em relação a esta matéria. Sr. Ministro, depois, quando comparamos a execução, a desonestidade intelectual deste Governo é gigantesca. Porque nós, em dados comparativos, termos globais, quando comparamos com todos os países, Sr. Ministro, o senhor sabe que em 2015, aquele ano que os senhores criticam porque havia pouca execução, em 2015, Portugal estava à frente de todos, em termos de execução. Ou seja, e quando comparamos com períodos homólogos, mais uma vez, com a Ucrânia, já fizemos essa demonstração, Portugal também estava à frente em relação àquilo que é a execução da Ucrânia. Agora é que inverteram. Portanto, aquela corzinha, aquele gráfico que demonstra a evolução da Ucrânia e a evolução do Portugal 2020, quando olhamos, os senhores mal entraram no governo, pouco tempo depois, ficou pior. E isso não admitem, porque é uma realidade que nós constatamos. E, claro, nós estamos a falar em termos relativos, Sr. Ministro. Independentemente das metodologias, de quem as adotou, as diferentes entidades internacionais, nacionais, sejam quais forem, nós estamos a falar de execução taxa de execução. Taxa de execução é a percentagem de execução, independentemente do valor. Sr. Ministro, nós quando falamos, por exemplo, dos programas operacionais regionais, quando comparamos o programa operacional do Algarve, com o de Lisboa ou com o do Porto, claro que o Algarve tem muito menos dinheiro, mas falamos da taxa de execução do Algarve. Dizendo assim, o Algarve qual é a execução que tem? 16%, estou a falar de cor agora. Mas não deve andar muito longe disto. 16% de execução. Compara com o quê? Com o Norte. Quanto é que tem o Norte? O PO Norte tem 21%, ou seja, o do Algarve tem pior. Mas o do Norte tem muito mais dinheiro que o PO do Algarve. E não comparamos em termos de taxa? Claro que comparamos. Sr. Ministro, claro que temos que comparar em termos de países. E cá está, os países, aqueles que fazem bem, têm boas práticas, que nós devíamos seguir o exemplo, e alguns têm montantes financeiros com bastante significado, nós devemos seguir o exemplo sem quaisquer preconceitos. A Finlândia, que é um país com qualidade, executa 52% dos fundos. Qual é o problema de comparar? Esse é que devia ser o nosso objetivo. Era aqui que nós devíamos estar. Não é nos 30... Sr. Ministro, é verdade. Não é nos 33 pontos não sei quantos que devíamos estar, ponto 6. Para 34, para arredondar as contas. Devíamos estar nestes valores, porque os portugueses precisam. E a demonstração clara, Sr. Ministro, a demonstração clara da dificuldade que os senhores têm para demonstrar aquilo que é a execução tem a ver com o investimento público, que o desastre que o investimento público tem. Sr. Ministro, quando entramos no POCUR, no programa que é o programa fundamental para o investimento do Estado, nos seus equipamentos, nas suas infraestruturas, taxa de execução 20%. Como é que justifica? Quais as medidas? O que é que vai fazer? Ou melhor, Sr. Ministro, o senhor era Secretário de Estado, portanto tem responsabilidades. Quais são as medidas que o Governo tem vindo a adotar para melhorar a execução do POCUR? Porque coisas do passado os senhores não executaram, do presente também não estão a fazer. Sr. Ministro, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, só para dar aqui alguns dados. Não é por acaso que nós nos queixamos, e nos queixamos do Orçamento de Estado, que, ao nível do investimento público, está um desastre o país, com resultados super negativos comparativamente com o passado. Num ano em que as contas públicas até estão melhores, mas os senhores não param de fazer restrições ao investimento público. E depois vem cá com a conversa do socialismo, do investimento público e por aí fora. Não, Sr. Ministro, os senhores não fazem. E a demonstração clara é nos PO regionais, no POCUR, onde estão as infraestruturas, os investimentos, as verbas para o investimento, onde, como participam em 85% do investimento público, é fundo perdido, e, efetivamente, Sr. Ministro, não temos resultados. Infelizmente é assim, e Portugal é que fica penalizado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.